Ela me largou depois de 2 anos, e melhor sermos amigos. Quando começamos, tudo foi bastante normal. Nos conhecemos por amigos em comum, conectamos rápido e em poucos meses já estávamos namorando de forma séria. Olivia era carinhosa, atenciosa e muito clara com o que queria. Desde o início ela falava de estabilidade, de construir algo a longo prazo. Eu estava em um ponto da minha vida onde isso também fazia sentido. Então avançamos sem muitas dúvidas. Com 1 ano de relacionamento decidimos morar juntos. Foi uma decisão conversada, planejada. Buscamos um lugar que agradasse os dois. Embora o apartamento ficasse no meu nome, sentíamos como nosso lar. Eu pagava o aluguel, as contas, a comida e a maioria dos gastos. Olivia trabalhava, mas sua renda era estável. Então naturalmente assumi esse papel. Nunca me incomodou, pelo contrário, via como parte de estar em um relacionamento. Para mim não era sacrifício, era um investimento no que acreditava que estávamos construindo. Nossa rotina era simples. Durante a semana trabalhávamos, à noite jantávamos juntos, assistíamos alguma série ou simplesmente conversávamos sobre o dia. Nos finais de semana saíamos para comer, visitávamos amigos ou planejávamos viagens curtas. Até tínhamos conversas frequentes sobre o futuro, viagens longas, mudar para um lugar maior, a ideia de casar algum dia, ter filhos. Nada estava definido, mas tudo parecia ir nessa direção. Por isso o que aconteceu me pegou completamente de surpresa. Lembro perfeitamente do dia. Não houve gritos nem discussões prévias. Não houve sinais evidentes. Pelo menos não para mim. Era uma tarde comum. Cheguei do trabalho um pouco cansado, como sempre, e a encontrei sentada na sala. Estava tranquila, tranquila demais. Ela disse que precisávamos conversar. Esse tipo de frase sempre gera uma tensão imediata, mas mesmo assim não imaginei o que vinha. Pensei que talvez fosse algo relacionado ao trabalho, algum problema pessoal ou até alguma diferença entre nós que poderia ser resolvida conversando. Ela se sentou na minha frente depois de alguns segundos de silêncio e disse exatamente isto: acho que o melhor é ficarmos só como amigos. Gosto muito de você e não quero te perder, mas acho que como namorados não funciona. No começo não reagi. Senti como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Pedi que me explicasse, que me dissesse o que estava acontecendo. Não levantei a voz, não a interrompi. Só precisava entender. Ela suspirou e disse que se sentia presa na monotonia, que a rotina estava esgotando emocionalmente. Disse que já não sentia o mesmo, que não era justo continuar assim e que antes de me trair ou fazer algo pior, preferia terminar. Essa frase me doeu mais do que posso explicar. Não porque admitiu que poderia me trair, mas porque disse isso como se fosse uma possibilidade próxima, quase inevitável. Mesmo assim, tentei manter a calma. Disse que me doía, mas que agradecia por ser honesta, que preferia uma verdade desconfortável a uma mentira prolongada. Não imploro, não pedi que ficasse, não tentei convencê-la de nada. Parte de mim estava em choque, mas outra parte pensou que se realmente já não queria estar comigo, o mais digno era deixá-la ir. No entanto, algo não se encaixava. Enquanto conversávamos, notei que ao lado da porta havia uma mala. Não era uma mochila pequena nem uma bolsa improvisada. Era uma mala grande, claramente preparada. Isso me chamou a atenção porque até aquele momento eu acreditava que aquela conversa era espontânea, uma decisão tomada recentemente. Perguntei sobre a mala. Ela hesitou apenas um segundo antes de dizer que já havia pensado nas coisas com antecedência, que precisava de espaço e que ia embora por alguns dias. Me levantei e, sem dizer nada, abri um dos compartimentos externos da mala. Ali vi umas passagens de avião. Esse foi o ponto onde minha confusão se transformou em uma sensação estranha, quase fria. Perguntei para onde ia. Perguntei desde quando tinha isso planejado. Perguntei por que não tinha me dito nada antes. Ela me olhou com uma expressão que nunca tinha visto e respondeu: não te diz respeito. Agora somos apenas amigos. Essa frase caiu como um golpe seco. Amigos. Essa palavra dita dessa maneira depois de 2 anos de convivência, de planos, de uma vida compartilhada, me pareceu completamente fora de lugar. Não discuti, não a insulto. Simplesmente concordei com a cabeça. Ela pegou a mala, se aproximou da porta e antes de sair disse que deixava muitas de suas coisas ali, mas que depois passaria para buscá-las. Então saiu. Fiquei sozinho no apartamento, cercado de objetos que até aquele dia faziam parte de nós. Sua roupa no closet, produtos no banheiro, fotografias, pequenos detalhes que pareciam gritar que essa história não tinha terminado de forma natural, mas abrupta. Naquela noite não dormi, não chorei de imediato. Sentei na sala e
repassei cada conversa dos últimos meses buscando sinais que não vi, palavras que talvez ignorei. Me perguntei se realmente fui tão cego ou se simplesmente confiei demais. O que mais me inquietava não era só que tivesse terminado comigo, mas a sensação de que eu tinha sido o último a saber. Tudo parecia calculado. A conversa, a mala, as passagens, a forma como saiu sem olhar para trás. Mesmo assim, tentei manter uma postura racional. Pensei que talvez precisasse de tempo, que havia coisas que eu ainda não entendia. Disse a mim mesmo que devia agir como um adulto, como alguém que aceita uma ruptura sem transformá-la em guerra. Não sabia naquele momento que essa decisão, a de tomar literalmente sua proposta de sermos amigos, ia mudar completamente a dinâmica entre nós, eventualmente, fazer com que ela se arrependesse de ter pronunciado essas palavras. Mas isso aconteceu depois. Gente, se você está acompanhando essa história e quer saber o que aconteceu depois, deixa aqui embaixo nos comentários. Você acha que ele fez certo em aceitar ser só amigos? E já aproveita e se inscreve no canal que vem muito mais história por aí. Os dias seguintes foram estranhos. Não houve mensagens, não houve ligações, não houve explicações adicionais. Olivia simplesmente desapareceu. Tentei seguir com minha rotina e ir ao trabalho, chegar ao apartamento, cozinhar algo simples, mas o silêncio pesava. Mesmo assim, não sentia desespero. Sentia mais uma mistura de decepção e clareza tardia. Foi nas redes sociais onde tudo começou a se encaixar. No segundo dia da partida dela, vi a primeira publicação, em uma foto na praia com o mar ao fundo, sorridente, usando roupa que reconheci. No dia seguinte postou mais fotos, cafés da manhã de frente para o oceano, caminhadas ao pôr do sol, bebidas tropicais. Não estava sozinha, embora também não aparecesse claramente com mais alguém. Mesmo assim, a mensagem era evidente. Não estava pensando, não estava tirando um tempo. Estava de férias. Naquele momento entendi para que eram as passagens de avião. Não senti ciúmes. Senti algo diferente, uma espécie de desconexão emocional. Percebi que enquanto eu estava tentando processar uma ruptura de 2 anos, ela estava celebrando sua liberdade. E isso, longe de me quebrar, me fez tomar uma decisão. Decidi levá-la ao pé da letra. Se ela tinha dito que agora éramos amigos, então eu ia tratá-la como tal, sem privilégios, sem acessos especiais, sem considerações que só se dão a um parceiro. Um amigo não entra na sua casa quando quer. Um amigo não tem chaves do seu espaço privado. Um amigo não deixa coisas pessoais ocupando sua vida indefinidamente. Nesse mesmo dia chamei um chaveiro e troquei as fechaduras do apartamento. Não fiz por vingança nem por impulso. Fiz porque era lógico. Nenhum dos meus amigos tinha acesso à minha casa e não via razão para que ela continuasse tendo depois de terminar o relacionamento e ir embora sem dar explicações claras. Depois reuni todas as suas coisas. Não foi rápido nem fácil. Havia roupa, livros, documentos, lembranças pequenas que acumulamos sem perceber. Coloquei em caixas com cuidado, sem danificar nada. Não joguei nada fora, não escondi nada. Simplesmente deixei ao lado da porta, organizadas, esperando que ela voltasse para buscá-las. Tal como tinha dito, a viagem dela durou uns 5 dias. Durante esse tempo não tentou me contatar. Eu também não o fiz. Me limitei a observar em silêncio como continuava postando fotos como se nada tivesse acontecido. Amigos em comum reagiam com comentários de apoio, mensagens de carinho, piadas internas. Isso me chamou a atenção, mas ainda não entendi o alcance real do que estava ocorrendo. Na segunda-feira de manhã, quando já sabia que tinha voltado à cidade, recebi a ligação dela. Atendi normalmente. Oi, Christopher, disse, como se nada tivesse mudado. Pode me trazer os documentos que deixei na minha gaveta e meu notebook, por favor. Estou no meu trabalho. Seu tom não era de pedido, era de costume. Como se eu continuasse sendo parte automática da logística diária dela. Respirei fundo antes de responder. Venha buscar. Estou ocupado. Houve um silêncio breve do outro lado da linha. Depois respondeu com um tá bom, que soou mais irritado que surpreso. Desligamos. Meia hora depois escutei movimentos na porta. Passos conhecidos. O som inconfundível de uma chave tentando entrar. Primeiro uma vez, depois outra. O clique que nunca chegou. Me aproximei e abri a porta. Olivia estava ali com expressão de irritação, segurando sua bolsa e celular. Assim que me viu, disse: o que houve? Por que não me deixa abrir? Você trocou a fechadura? Claro, respondi com calma. Nenhum amigo tem acesso à minha casa. Seu rosto mudou de imediato. Passou da irritação para a incredulidade. Isso não é necessário, disse. Você poderia ter me avisado. Terminamos, respondi. Você foi embora. Disse que agora somos amigos. Isso é coerente com isso. Entrei no apartamento e apontei para as caixas ao lado da porta. Aqui estão todas as suas coisas. Espero que possa levá-las agora mesmo porque estão começando a atrapalhar. Essa palavra a irritou especialmente. Notei em sua expressão, na forma como apertou os lábios antes de responder. Não gritou, mas seu tom foi claramente
irritado. Disse que não esperava isso, que eu estava exagerando, que não precisava ser tão frio. Não discuti, não levantei a voz. Simplesmente me mantive firme. Pegou suas coisas de má vontade. Demorou mais do que o necessário, como esperando que eu mudasse de opinião ou dissesse algo diferente. Não o fiz. Quando terminou, foi embora sem se despedir. Fechei a porta e senti algo que não tinha sentido em dias, em alívio. Horas depois comecei a entender melhor o contexto de tudo. Acontece que Olivia e eu fazíamos parte do mesmo grupo de amigos desde antes de terminar, pessoas com quem saíamos, celebrávamos aniversários, planejávamos reuniões. O que eu não sabia era que eles já sabiam o que ia acontecer. Fiquei sabendo por mensagens indiretas, comentários desconfortáveis, silêncios longos demais. Pouco a pouco ficou claro que a ruptura não tinha sido tão surpreendente para todos. Olivia tinha conversado com eles antes, tinha compartilhado suas dúvidas, seus planos, até sua viagem. Eu tinha sido o último a saber. Essa revelação foi mais dura que a ruptura em si. Não porque me devessem lealdade absoluta, mas porque entendi que enquanto eu continuava pensando em nós, ela já estava organizando sua vida sem mim, com plateia incluída. Eu não tive tempo de me preparar emocionalmente. Eles tiveram. Naquela mesma tarde, o grupo decidiu manter uma festa que já estava planejada desde antes. Não foi cancelada, não foi adiada. Simplesmente seguiu em frente e eu fui convidado. Aceitei o convite sem saber muito bem por quê. Talvez por costume, talvez por curiosidade, talvez porque queria ver com meus próprios olhos como as coisas se desenvolviam agora que a dinâmica tinha mudado. Não sabia então que aquela noite marcaria um ponto de ruptura definitivo, não só no meu relacionamento com Olivia, mas também na forma como ela começaria a ver as consequências reais de ter querido ficar como amigos. Fui à festa sem expectativas claras. Não ia com intenção de provocar nada nem de enfrentar ninguém. Simplesmente senti que depois de tudo que aconteceu, precisava ver com meus próprios olhos como ficavam as coisas naquele ambiente que até pouco tempo considerava seguro e familiar. Queria confirmar se meu desconforto era exagerado ou se, de fato, estava vivendo uma realidade diferente da dos outros. Cheguei cedo, cumprimentei várias pessoas, troquei comentários normais, nada fora do lugar. Alguns me olhavam com certa cautela, outros com um desconforto evidente. Não era difícil notar que muitos sabiam mais do que diziam. Me limitei a agir com educação e distância. Um tempo depois chegou Olivia. Não chegou sozinha. Entrou acompanhada de um rapaz que não conhecia. Ela parecia tranquila, até animada. Apresentou ele de maneira casual como Cristóbal. Não deu explicações adicionais nem pareceu considerar necessário fazê-lo. Ele parecia desconfortável desde o começo, como se não soubesse exatamente em que terreno estava pisando. Mesmo assim, ficou ao lado dela. Durante a maior parte da noite estiveram juntos. Não chegaram a se beijar na frente de todos, mas notava-se claramente a proximidade. Conversavam no ouvido um do outro, riam, compartilhavam olhares prolongados. Era evidente que havia algo ali, embora não estivesse formalizado. Observei a cena com uma mistura de indiferença e confirmação. Se tinha alguma dúvida sobre se a ruptura tinha sido realmente por monotonia, aquela noite se dissipou por completo. O curioso foi que enquanto isso acontecia, algo inesperado começou a se desenvolver por outro lado. Dana, uma amiga próxima de Olivia, começou a se comportar de uma maneira diferente comigo. Nunca tínhamos sido particularmente próximos. Sempre foi gentil, mais distante. Aquela noite, no entanto, se aproximou para me cumprimentar com mais entusiasmo do que o habitual. Começamos a conversar sobre coisas simples, trabalho, anedotas do grupo, memórias comuns. A conversa fluiu de forma natural. Com o passar do tempo notei que ficava perto de mim, perto demais para o que tinha sido nossa dinâmica habitual. Ria com facilidade. Me tocava o braço ao falar. Buscava manter o contato visual. Não interpretei de imediato como algo com segundas intenções. Simplesmente pensei que estava sendo mais empática comigo depois de tudo que tinha acontecido. A noite avançou assim. Olivia continuava com Cristóbal. Eu continuava conversando com Dana. Em nenhum momento fiz nada deliberado para chamar atenção. Não estava atuando. Estava sendo eu, sem filtros, sem o peso constante de ter que cuidar do conforto emocional de outra pessoa. Foi então que aconteceu o momento mais tenso da noite. Dana e eu estávamos conversando em um canto, rindo por um comentário sem importância. Ela estava perto, sim, mas não havia nada inapropriado. De repente senti uma presença atrás de mim. Antes de poder reagir, escutei a voz de Olivia. Christopher, o que você está fazendo? Disse com um tom carregado de ironia. Vocês estão bem juntinhos, não? O ambiente mudou de imediato. Várias conversas ao redor pararam. Algumas pessoas olharam discretamente. Dana ficou em silêncio, visivelmente desconfortável. Algo em mim ficou tenso. Não foi uma reação pensada nem calculada. Foi automática. Passei o braço em volta de Dana. Abracei com firmeza, não de forma
forma agressiva, mas clara. Depois olhei para Olivia e disse: "E isso importa para você?" Fez-se um silêncio desconfortável. Alguém fez aquele som típico que se escuta quando alguém diz algo desconfortável ou cortante. Aquele murmúrio coletivo que não precisa de palavras. Olivia ficou quieta por um segundo, como se não esperasse essa resposta. Depois franziu a testa e disse: "E você não se importa que eu tenha trazido outro para a festa?" Olhei para ela sem me alterar. "Não", respondi. "Não me importo. No final somos apenas amigos. Faça o que quiser." Minhas palavras pareceram cair de golpe, não só nela, mas também em Cristóbal. Ele estava observando a cena a alguns passos de distância. Seu desconforto ficou evidente. Evitou meu olhar, olhou para Olivia, depois ao redor como buscando uma saída. Não disse nada, simplesmente se desculpou e foi embora. Olivia o seguiu quase imediatamente, visivelmente alterada. Saíram do lugar sem se despedir. O ambiente demorou alguns minutos para voltar ao normal, mas nada foi igual depois disso. Soltei Dana. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e nervosismo. Não disse nada. Continuamos conversando, mas o tom já não era o mesmo. Mesmo assim, permanecemos juntos até que a festa terminasse. Quando fui embora, senti uma estranha calma. Não satisfação, não triunfo. Simplesmente a certeza de que tinha agido de acordo com o que me propuseram. Se éramos amigos, então não havia nada para explicar nem justificar. A noite terminou ali. Na manhã seguinte, ao revisar meu celular, encontrei mais de 20 mensagens de Olivia. Todas tinham chegado durante a madrugada ou no início do dia. Nenhuma era um pedido de desculpas. Nenhuma era uma pergunta sincera. Todas eram reclamações. "Como você se atreve a me tratar assim na frente de todos? O que você fez foi uma falta de respeito. O que você tem com a Dana? Ela é minha amiga. Não se meta com ela. Com certeza vocês já tinham algo antes de terminarmos." Li cada mensagem com atenção. Não respondi nenhuma. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque entendi algo importante. Qualquer resposta que desse só alimentaria uma conversa que já não me cabia. Ela tinha decidido redefinir nosso relacionamento sem realmente me consultar. Eu simplesmente tinha aceitado essa nova definição e agido em consequência. Desliguei o celular e segui com meu dia. Pela primeira vez desde a ruptura não senti culpa. Senti coerência. E isso, embora desconfortável para ela, era completamente necessário para mim. 2 dias depois, Dana me ligou chorando. Não era um choro leve nem contido. Era um choro desesperado daqueles que mal permitem falar. Demorou alguns minutos para se acalmar o suficiente para me explicar o que estava acontecendo. Olivia tinha começado a escrever para ela. No começo pensei que se tratava das típicas mensagens desconfortáveis que surgem depois de uma ruptura mal fechada, reclamações, ciúmes, indiretas. Mas não. O que Dana me mostrou não eram advertências normais nem discussões entre amigas. Eram ameaças diretas, agressivas e, sobretudo, perturbadoras. "Se você se aproximar dele de novo, prepare-se para as consequências. Você é só uma aproveitadora. Vai receber o que merece. Cuidado e reze para não cruzar comigo na rua. Dana, você sabe que eu conheço muita gente perigosa. Só te falo como informação para você pensar bem no que está fazendo." Ler essas mensagens me provocou uma mistura de raiva e preocupação. Não eram palavras ditas no calor do momento. Havia intenção de intimidar, de gerar medo real. Dana me explicou que tinha tentado ignorar as primeiras mensagens, mas quando leu a última, sentiu que já não era algo que pudesse levar na brincadeira. Não estava assustada só por ela, mas também por mim. Preocupava-se que Olivia estivesse perdendo o controle. Sem pensar muito, fui à casa dela. Quando cheguei, Dana estava visivelmente alterada. Tinha os olhos inchados de tanto chorar e as mãos tremendo. Mostrou-me tudo com calma, e as mensagens, os horários, até capturas de tela guardadas caso precisasse delas mais adiante. Não havia dúvida do que estava acontecendo. Sentamos para conversar durante horas. Analisamos a situação com a maior racionalidade possível. Nenhum de nós queria escalar o conflito, mas também era evidente que não podíamos simplesmente esperar que Olivia se acalmasse sozinha. Foi então que tomamos uma decisão difícil, mas necessária: denunciar. Fomos juntos apresentar a denúncia. Não foi um processo simples nem rápido. Tivemos que explicar o contexto, mostrar provas, repetir detalhes desconfortáveis. Mesmo assim, ambos concordamos que era o correto. Não se tratava de vingança, mas de proteção. Depois de sair, Dana me pediu algo que não esperava. Pediu que eu ficasse com ela aquela noite. Não fez com insinuações nem segundas intenções. Fez pelo medo. Não se sentia segura estando sozinha. Aceitei sem hesitar. Aquela noite tentamos nos distrair. Preparamos algo para comer. Colocamos filmes leves daqueles que não requerem muita atenção. Queríamos normalidade, mesmo que fosse artificial. Pouco a pouco a tensão foi baixando. Começamos a rir de coisas simples, a falar de nossas vidas além de todo aquele caos. Em algum ponto, enquanto estávamos sentados
sentados no sofá. O ambiente mudou. Não foi abrupto nem forçado. Foi silencioso. Um olhar mais longo do que o habitual. Um gesto de proximidade. Sem palavras, nos aproximamos. O contato aconteceu sem planejamento. Foi intenso, carregado de tudo que estávamos contendo: estresse, confusão, necessidade de sentir algo seguro. Não houve culpa naquele momento. Apenas duas pessoas buscando consolo mútuo. Uma coisa levou à outra. Não entrarei em detalhes porque não são necessários. Só direi que foi consensual, emocionalmente confuso, mas real. Não foi uma decisão impulsiva sem consciência. Foi uma consequência de tudo que estávamos vivendo. Na manhã seguinte acordei com uma sensação estranha, uma mistura de calma e alerta. Não passou muito tempo antes que esse alerta se justificasse. Escutamos batidas fortes na porta. Não eram batidas normais. Eram insistentes, acompanhadas de gritos. Reconheci a voz de imediato. Era Olivia. Gritava o nome de Dana. Dizia incoerências. Exigia que abríssemos. Dana começou a tremer. Fechou a porta do quarto e me olhou com pânico. Não duvidamos. Ligamos para a polícia. Olivia continuava gritando quando chegaram. Estava fora de controle. Depois que os policiais intervieram e escutaram as declarações, veio à tona algo que terminou de mudar tudo. Olivia tinha colocado um rastreador no meu carro. Foi assim que soube exatamente onde eu estava. Não por acaso, não por suposição. Estava me seguindo. Isso, somado às ameaças e a um detalhe adicional que Dana mencionou, que naquela mesma manhã encontrou escrita com spray a palavra vagabunda na porta de sua casa, terminou de construir o caso. Olivia foi retirada do local. Mais adiante foi decretada uma medida protetiva em favor de Dana e, adicionalmente, uma multa considerável pelos danos e perseguição. Quando tudo terminou e a casa ficou em silêncio de novo, sentei para refletir. Durante muito tempo pensei que o problema tinha sido a ruptura, que a dor vinha de ter terminado um relacionamento de 2 anos. Mas entendi que não. O verdadeiro problema foi não ter colocado limites desde o começo, ter confundido compreensão com permissividade. Olivia quis redefinir nosso relacionamento sob termos que só beneficiavam a ela. Quis liberdade sem consequências, proximidade sem compromisso, controle sem responsabilidade. Quando esses termos deixaram de funcionar a seu favor, perdeu o controle. Aprendi que ser claro não é ser cruel, que colocar limites não é um castigo, é uma forma de respeito próprio, e que aceitar ficar como amigos não significa continuar agindo como casal quando já não se é. Não sei o que vai acontecer com Dana no futuro. Também não sei se o nosso foi o início de algo ou só um ponto de apoio no meio do caos. Mas se sei algo com certeza, e agir com coerência, mesmo quando incomoda os outros, foi a decisão correta. Às vezes levar alguém ao pé da letra revela muito mais do que essa pessoa esperava mostrar.